Caixa Econômica Federal quer renegociar dívidas de 6,6 bilhões de reais com clientes por meio de um mutirão. Prêmio Nobel de Medicina vai para 3 cientistas que estudam como as células humanas detectam e se adaptam à disponibilidade do oxigênio. Você verá hoje como foi o final de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. Nesta edição, nós vamos apresentar a equipe responsável pela produção da série de documentários Luto por Elas, que o JBN exibiu na semana passada. Imagem do Divino Pai Eterno visita a cidade de Gama, no Distrito Federal, e conheça ainda a origem de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira de Paranaguá. Hoje é celebrado o dia dela. Essas e outras informações agora no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Olha, em um mutirão de conciliação, a Caixa Econômica Federal vai chamar nos próximos dias 120 mil clientes de todo o país para regularizar as dívidas com o banco que já estão na Justiça. O valor dos débitos soma 6 bilhões e 600 mil reais, mas o banco vai dar um desconto, e descontão, viu, de até 90%, caso o cliente pague à vista essa dívida. Com a ação, a Caixa pretende recuperar até 1,2 bilhões de reais. A Semana da Conciliação começou hoje e vai até a próxima sexta-feira. Do total dos devedores, 71 mil são pessoas físicas que juntas devem 2,3 bilhões de reais. Os outros são 50 mil empresas com débitos de 4,2 bilhões de reais, sendo que 232 companhias estão em recuperação judicial. A conciliação é a forma mais rápida, barata e eficiente de encerrar um processo judicial. Os clientes serão informados sobre a data e o local por meio de correspondência e SMS. A Caixa também vai negociar esses débitos pelo WhatsApp, inclusive com o envio do boleto de forma antecipada para que o cliente nem precise sair de casa. Os clientes que receberem as comunicações do banco serão atendidos nas agências da Caixa ou em algumas varas da Justiça Federal. Você que quer regularizar então a situação, basta acessar aí o site, viu? www.caixa.gov.br/você no azul. Ou então ligar no número 0800 726 8068 na opção 8. O mesmo pode ser feito nas redes sociais oficiais do banco ou então pelo WhatsApp no número 0800 726 8068. O Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi para uma pesquisa que envolve entender como as células humanas detectam e se adaptam à disponibilidade do oxigênio. Aplicações derivadas dessas descobertas já estão sendo feitas, inclusive, em tratamentos contra a anemia, segundo o Comitê do Prêmio Nobel, e podem levar também a estratégias para tratar algumas formas de câncer. Os americanos William Kaelin e Greg Semenza, além do britânico Sir Peter Wycliffe, são os ganhadores do Prêmio Nobel 2019 de Medicina. Segundo especialistas, a importância da pesquisa dos três se deve ao fato de que as células precisam ser capazes de perceber a quantidade de oxigênio disponível para então adaptar a sua atividade metabólica. De acordo com eles, isso acontece, por exemplo, quando o corpo humano vai a altas altitudes ou então sofre um ferimento. É que isso faz com que a quantidade de oxigênio disponível diminua, ativando então a chamada resposta hipóxica das células. Para o Comitê do Nobel, os 3 cientistas expandiram o conhecimento de como a resposta fisiológica torna a vida possível. O Nobel informou que a primeira aplicação, que acaba de ser aprovada na China, inclusive, é no tratamento de anemia. Em comum, além do prêmio, os 3 vencedores são professores. William Kaelin, americano de 61 anos, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sir Peter Wycliffe, britânico de 65 anos, é diretor de pesquisa clínica no Instituto Francis Crick, em Londres. E
Greg Semenza, americano de 63 anos, é professor da Universidade Johns Hopkins, também nos Estados Unidos. A Academia Sueca anunciou hoje que os três irão dividir o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Tá aí, parabéns aos vencedores, né? Começou ontem no Vaticano o Sínodo para a Amazônia. Durante a missa de abertura da Assembleia Especial que foi celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Santo Padre disse que a Amazônia precisa do fogo de Deus e não do fogo ateado por pessoas. Mais informações sobre o início desse grande encontro do Papa com os bispos, inclusive aqui do Brasil, com o Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Papa Francisco abriu ontem, domingo, o Sínodo para a Amazônia. Reacender o dom no fogo do Espírito é o oposto de deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novidade do Espírito é uma graça que devemos pedir na oração. Ele que faz nova todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa. Inspire o nosso Sínodo a renovar os caminhos para a Igreja na Amazônia, para que não se apague o fogo da missão. Foi o que disse o Papa Francisco na sua homilia, na missa de abertura do Sínodo, um evento eclesial que se realizará aqui no Vaticano até o dia 27 deste mês, com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. No início da celebração, a longa procissão de entrada com 185 padres sinodais, 58 do Brasil. Na Assembleia também, representantes de comunidades indígenas. A Eucaristia foi concelebrada com os 13 novos cardeais criados no consistório presidido pelo Santo Padre na tarde de sábado. Dirigindo-se aos padres sinodais, bispos provenientes não só da região panamazônica, mas também de outras regiões, Francisco ressaltou que o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Igreja, ajuda-nos a fazer sínodo, a caminhar juntos, e que parece dirigido a nós, pastores, ao serviço do povo de Deus, aquilo que ele escreve a Timóteo. Recebemos um dom para sermos dom, disse o pontífice, acrescentando. Um dom não se compra, não se troca, não se vende, recebe-se e dá-se de presente. A nossa vida, dom recebido, é para servir. Para sermos fiéis a esse chamado, à nossa missão, enfatizou ainda, São Paulo lembra-nos que o dom deve ser reaceso. O verbo usado é fascinante, reacender. É literalmente dar vida a uma fogueira. O dom que recebemos é um fogo. É amor ardente a Deus e aos irmãos. O fogo não se alimenta sozinho. Morre se não for mantido vivo. Apaga-se se a cinza o cobrir. Em seguida, Francisco fez uma premente exortação aos pastores a serviço do povo de Deus. A Igreja não pode, de modo algum, limitar-se a uma pastoral de manutenção para aqueles que já conhecem o Evangelho de Cristo. O ardor missionário é um sinal claro da maturidade de uma comunidade eclesial. Jesus veio trazer à terra não a brisa da tarde, mas o fogo que reacende o dom. É o Espírito Santo, doador dos dons. O fogo de Deus, como no episódio da sarça ardente, arde, mas não consome. É fogo de amor que ilumina, aquece e dá vida, não fogo que alastra e devora. Quando sem amor nem respeito se devoram povos e culturas. Não é o fogo de Deus, mas é o fogo do mundo. O fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é o do Evangelho. O fogo de Deus é calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a partilha, não com os lucros. Francisco exortou a reacender o dom, receber a prudência audaciosa do Espírito, fiéis à sua novidade, acrescentando que o anúncio do Evangelho é o critério primeiro para a vida da Igreja. Convidando a olhar juntos para Jesus crucificado, para o seu coração aberto por nós, o Santo Padre concluiu com mais uma exortação, e cito textualmente. Muitos irmãos e irmãs na Amazônia carregam cruzes pesadas e aguardam pela consolação libertadora do Evangelho, pela carícia de amor da Igreja.
Muitos irmãos e irmãs gastaram a sua vida na Amazônia. Permitam-me que repita as palavras do nosso amado cardeal Umes. Quando ele vai àquelas pequenas cidades da Amazônia, vai aos cemitérios procurar os túmulos dos missionários. Um gesto da Igreja por aqueles que gastaram a vida na Amazônia. E depois, com um pouco de audácia, ele diz ao Papa: não se esqueça deles, merecem ser canonizados. Por eles, pelos que agora estão a dar a vida, pelos outros que lá gastaram a própria vida, com eles, finalizou. Caminhemos todos juntos. Depois o Papa rezou a oração mariana do Ângelus. Como podemos entender se realmente temos fé? Isto é, se a nossa fé é mesmo minúscula e genuína, pura, sincera? Perguntou o Papa aos fiéis reunidos, desta vez na Praça São Pedro. Jesus nos explica isso indicando qual é a medida da fé. O serviço. A fé não é uma coisa a ser exibida com orgulho. É a mensagem de Francisco. A fé, comparável ao grão de mostarda, disse, recordando as palavras do Evangelho de ontem, é uma fé que não é soberba e segura de si. Não é a fé das pessoas que fingem ser um grande crente e às vezes se põem em ridículo. Em vez disso, é a fé que na sua humildade sente uma grande necessidade de Deus e na pequenez se abandona a Ele com total confiança. É a fé que nos dá a capacidade de olhar com esperança para os eventos alternativos da vida, que também nos ajuda a aceitar a derrota e o sofrimento, na consciência de que o mal nunca teve e nunca terá a última palavra. Papa Francisco, no final do Ângelus, convidou os fiéis a rezarem pelo Sínodo dos Bispos da região Panamazônica, aberto ontem com a missa, mas cujos trabalhos têm início nesta segunda-feira. Vamos rezar por esse sínodo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. E o JBN continua acompanhando o passo a passo do sínodo durante todo o mês. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e na volta conheça a equipe que trabalhou na série Luto por Elas, que o JBN trouxe ao ar durante toda a semana passada. A série emociona por meio de relatos de familiares que perderam mulheres vítimas de feminicídio. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta segunda-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência de norte a sul do país. Olha, durante toda a semana passada, nós transmitimos a série Luto por Elas, uma produção da TVCI, a nossa afiliada no litoral do Paraná, que teve como objetivo homenagear mulheres que perderam a vida em crimes de feminicídio. Foram depoimentos emocionantes de familiares dessas vítimas. E hoje, para fechar esse ciclo de 5 capítulos da série e agora esse 6º complementar, portanto, nós vamos mostrar a equipe que trabalhou e que se emocionou junto com todas essas pessoas. A TVCI tem um compromisso muito claro com o litoral do Paraná. A gente tem um compromisso que é mais do que informar, a gente tem um compromisso de conscientizar, de contribuir com a conscientização, de levar, provocar reflexão mesmo, né, nas pessoas. E o feminicídio é uma pauta que sempre que acontece um caso novo de feminicídio, mexe muito com a gente.
A TVCI decidiu transformar tudo isso, essa notícia que é difícil para a gente de trazer, em algo que provoque uma reflexão mesmo na sociedade, em algo que quem está em casa identifique, assista e pense, poxa vida, talvez eu esteja em um relacionamento abusivo, talvez a minha filha esteja em uma situação de risco. O Luto por Elas, o projeto, nasce de um feminicídio que aconteceu em 2003 e só foi julgado no início desse ano. Eu fui cobrir um caso de júri popular em Pontal do Paraná, da Leandra, uma parnanguara, que foi assassinada em Pontal. E chegando lá, eu fiquei muito sensibilizado com a dor da família, em saber que 16 anos depois da morte da filha, da parente deles, é que o caso seria julgado. E que apesar desse tempo, a dor era a mesma. Então, assim que eu saí desse júri popular, já veio à cabeça que era preciso fazer algo, porque da mesma forma que os familiares da Leandra choravam uma perda, outros familiares também choram, outras mães, outros irmãos choram a perda de mulheres que foram de forma tão banal assassinadas. A nossa direção foi muito parceira, né? Quando a gente apresentou esse projeto, de imediato eles disseram, não, vão, façam. E isso aconteceu desde... Os nossos cinegrafistas abraçaram a ideia, os nossos editores abraçaram a ideia, o diretor-geral da emissora abraçou a ideia e o dono da emissora abraçou a ideia. Então foi algo que mexeu com toda a equipe e eu acho que isso é sensacional. Fiquei muito lisonjeado com o convite, né, realizado pela produção. Eu vi um desafio emocional, porque eu saberia muito bem o que eu ia enfrentar, né, com as mães e suas perdas, né, um processo de dor. Eu acredito que o maior desafio numa série como essa seja a responsabilidade que você tem com esse conteúdo. Você tem que encontrar uma forma de apresentar isso para o público da melhor maneira possível. Precisa ser muito delicado, muito preciosista com certas coisas, para que todo aquele sentimento possa ser transparecido através das telas. Desde o primeiro momento a gente ficou muito mexido, né? Todas as histórias são muito fortes, todas as histórias provocam criam essa empatia, essa questão de se colocar no lugar dessa família. Durante as gravações, eu acredito que toda a equipe se sensibilizou. É impossível não se sensibilizar num caso como esse. Um fato curioso é que se você olhasse para trás da câmera, possivelmente boa parte da nossa equipe estava em lágrimas e tentando segurar o choro o maior tempo possível para não estragar o áudio. Como pai de 2 filhas, a gente se coloca no lugar dessas pessoas e o sentimento que vem é muito forte, E isso mexe com a gente e abala as estruturas. No nosso caso, como jornalistas, participar e poder executar essa série é uma forma também bem pequena de mostrar o amor que a gente sente por essas famílias, o amor que a gente sente pelo público de casa e de valorizar a luta dessas mulheres. Meu nome é Débora Mariotto. Eu sou Gilmar Massafera. Meu nome é Pierre Andrade. Eu sou Emerson Menini. E eu luto por elas. 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 De certa forma, todos nós lutamos, né? Quando a gente coloca no ar essa série e se emociona junto com essas famílias, todos nós estamos lutando por essas mulheres que perderam a vida, infelizmente, nesses casos que a gente não consegue nem exemplificar como eu fiquei agora, né? Mas tão monstruosos de feminicídio. Mas que a gente homenageia, né? Por meio dessas reportagens, então, a memória dessas mulheres por meio dos depoimentos que nós trouxemos na semana passada. Fica o nosso agradecimento e parabenização a toda a equipe da TVCI no Paraná que se dedicou a realizar essa série que, de fato, emocionou bastante a todos. Bom, a gente fala agora do final de semana em Trindade, a capital da fé, em Goiás, né? Quem mostra pra gente como é que foi a movimentação por lá é a Daiane Rodrigues.
fim de semana em Trindade, capital da fé de Goiás, sempre tem programação especial para os romeiros que aqui chegam. No sábado, logo pela manhã, o Cine Teatro AFIP recebeu os devotos para o tradicional Palavra do Pai, conduzido por Padre Robson de Oliveira. Nós estamos muito felizes por nós estar aqui, sabe? Já é a quarta vez que nós vem, eu estou muito feliz, né? Eu fico muito assim, nós recebemos muitas bênçãos, né? Muita gente tem muita fé no Pai Eterno, né? Recebe muitas graças, né? Aqui até as crianças se empolgaram para esse momento com o missionário redentorista. Eu vim com a minha mãe, com a minha avó, com meu avô e com as minhas 3 tias. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu espero o Padre Robson. Nesta última edição, Padre Robson, inspirado na liturgia diária, fez com que todos os presentes refletissem sobre a humildade. Então, a humildade é um caminho que todos nós devemos percorrer. Não é fácil, não é simples, exige muito, principalmente desapego das coisas, dos interesses, das próprias convicções até. Mas também é um caminho de verdade, ou seja, é aquilo que eu sou. É aquilo que realmente eu me apresento como sendo a verdade do meu coração. Ser humilde não é baixar a cabeça e humildade não é aquela piedadezinha de humilde como a gente vê muitas vezes se entendendo. Ser humilde é ser aquilo que se é saber-se como se é e, portanto, se apresentar dessa forma, sem arrogância, sem achar que é mais do que é realmente e sem querer se colocar de coração fechado para o aprendizado, para crescer cada vez mais. E não é só o Palavra do Pai que recebe os romeiros no Cine Teatro AFIP, o Romaria Sertaneja também. No sábado à noite, a boa música garantiu a alegria de todos que aqui chegaram. Um evento que contou com a apresentação de Fábio Falcão e Padre Natalino Martins. Não passo de um trapo humano sem minha querida, usada e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Quem vem à Trindade não deixa de participar também das celebrações, momento mais importante dessa visita aqui. Um dos grandes pontos de visitação é a Igreja Matriz, que recebeu romeiros de todos os cantos do país nas celebrações realizadas tanto no sábado quanto no domingo. No Santuário Basílica, o fim de semana também foi bastante movimentado. A celebração de sábado, às 5h30 da tarde, presidida por Padre Robson de Oliveira e transmitida pela TV Pai Eterno, mostrou o quanto existem cristãos fiéis a essa devoção. E em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. E ontem, os devotos do Divino Pai Eterno se reuniram para a primeira novena jubilar dos 180 anos do encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria. O marco do início da devoção de toda essa devoção do Divino Pai Eterno. Veja só na reportagem. O Santuário Basílica recebeu no último domingo centenas de romeiros para a novena jubilar dos 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. Com lenços amarelos nas mãos, os devotos louvavam em agradecimento por tantas bênçãos recebidas. É uma emoção muito grande, porque eu tinha muita vontade. Participar desse momento é motivo de emoção para cada um que chega na casa do Pai. É uma graça que a gente recebe do Pai Eterno. E eu estou aqui também, principalmente, que eu sempre faço todos os primeiros domingos do mês, a novena, e sou muito bem recebida pelo Divino Pai Eterno. E as bênçãos de Deus que a gente pede, a gente é recebida. A celebração foi presidida pelo missionário redentorista Padre Natalino Martins, que ressaltou a importância do ano jubilar para os filhos e filhas do Pai Eterno. É exatamente o marco de reconhecimento de que, ao longo de toda essa história de fé e de devoção,
nós somos banhados por esta graça de Deus. Então, é um reconhecimento. Essa novena jubilar é o reconhecimento de que, ao longo de toda a história, nós somos servidos com os milagres e graças da parte do Pai, que tanto nos ama. O anúncio do ano jubilar foi feito pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz. Ele também decretou a concessão das indulgências parcial e plenária e ainda o centenário de emancipação de Trindade. Tudo isso ligado à devoção ao Divino Pai Eterno. Vão ser 9 meses de preparação até a festa do Jubileu, que vai acontecer na Romaria de 2020. A novena vai ser realizada no primeiro domingo de cada mês, para lembrar toda a história do encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. E a partir desse momento de achamento, de encontro, Constantino Xavier e Ana Rosa começaram um movimento de oração junto com sua família, com seus familiares, com seus amigos, vizinhos ali, e dá-se início a uma grande trajetória de fé. Nós observamos que o Pai Eterno vai inspirando os corações de seus filhos pela oração, pela fé, para que toda essa caminhada se transforme em uma verdadeira peregrinação rumo ao seu coração. Durante o ano jubilar, o fiel que visitar o Santuário Basílica, participar da Santa Missa, rezar pelo Papa, comungar e confessar, vai receber as indulgências. Indulgências trocada em miúdo assim para toda a população, para todos nós irmos nos afinizando mais ainda dentro desta questão bonita da fé, dos milagres. É uma maneira que a Igreja nos dá para sermos abraçados pelas grandes os grandes apagamentos de muitas e muitas dívidas que nós temos, né? Que carregamos como os pecados, como os pesos espirituais. Daí por diante a Igreja nos dá essa grande graça de sermos renovados no amor de Cristo por meio das práticas de fé, das práticas espirituais e fazendo também com que esta purificação nossa tenha um grande reflexo de resposta em forma de atos de caridade. O ano jubilar é um marco para todos os trindadenses e devotos do Divino Pai Eterno. Por isso que todos possam viver esse período com muita fé e oração. Tá aí então, né, o início aí dos preparativos para o ano jubilar que será celebrado agora em 2020. Nós vamos para mais um intervalo por aqui e daqui a pouquinho você vai saber sobre a origem de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira de Paranaguá, que é celebrada hoje, viu? Nós já voltamos. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. E veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta segunda-feira e a gente continua falando do final de semana lá em Goiás, né, ao entorno do Divino Pai Eterno. Aqui também foi feita uma visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno no estado, viu? Desta vez, a imagem foi até a cidade do Gama, no Distrito Federal. Os devotos do Pai se reuniram junto aos festejos da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, que está comemorando o Jubileu de Ouro de 50 anos. A imagem do Divino Pai Eterno foi ao encontro dos seus fiéis na cidade satélite do Gama, no Distrito Federal, a 200 quilômetros de Trindade. A paróquia Nossa Senhora Aparecida vive um período de celebrações
Está sendo comemorado o Jubileu de Ouro, que celebra os 50 anos da comunidade. São 50 anos de história, 50 anos de evangelização, 50 anos de vitórias, de lutas, e que Deus está nos abençoando por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então, a grande alegria, é um momento muito especial e o povo está muito contente com esse momento tão especial aqui na cidade do Gama, paróquia Nossa Senhora Aparecida, 50 anos. O presidente e fundador da FIP, Padre Robson de Oliveira, foi convidado para celebrar a Santa Missa deste domingo e também levar a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. A gente fica muito feliz no Pai Eterno poder vir aqui, fazer essa visita, termos essa Eucaristia, ou seja, unidos em Cristo, vivendo em comunidade, numa comunhão profunda com Deus, através dessa bela devoção. A novena campal foi celebrada em um espaço ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em momento de festa, os fiéis compareceram em massa para poder ver de perto a celebração da Mãe Aparecida recebendo o Pai Eterno. A emoção é muito grande, estou muito feliz de estar aqui, participando desse momento tão bonito, que é o Divino Pai Eterno, ao encontro de Nossa Senhora Aparecida. Eu conheço Trindade, já recebi graça do Divino Pai Eterno, e eu creio que aqui ele vai ser muito bem recebido. Eu já tenho um carinho especial com o Padre Robson, pela missão, pela evangelização. Já acompanho ele desde dele como sacerdote, lá no Divino Pai Eterno. Conheço desde os anos 80. Sou uma das filhas do Pai Eterno, da obra dele lá, acompanho. E quando eu descobri que ele vinha aqui, eu trouxe meu grupo, lá da nossa capela de Nossa Senhora de Fátima, acompanhar ele para receber mais as bênçãos e a graça pessoalmente. O encontro do pai com a mãe é um momento de realmente revigorar a nossa fé. Nossa fé que consiste em adorar a Deus sobre todas as coisas e amar Maria como nossa mãe. A visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno trouxe uma tarde especial para essa multidão aqui no Gama, no Distrito Federal. Uma tarde especial para duas associadas à FIP, a dona Olívia e também a dona Olinda, mãe dela, de 92 anos de idade, que tiveram a oportunidade de encontrar o Padre Robson de Oliveira. Era o sonho da minha mãe, ela sempre falou que é o desejo dela. Ela tem problema dificuldade para andar, dificuldade para sentar, é cheia de problema de coluna. Então, quando nós soubemos que ele viria aqui no Gama, foi uma oportunidade de trazê-la aqui para falar com ele. Senti uma alegria muito grande de encontrar com ele, era o meu sonho. Eu esperei muito por esse momento. Creia no Senhor. Espera somente nele. Não espere na carne, nem no sangue. Espere no Senhor. E você será valida, porque Deus é um Deus bondoso. E Ele não vai deixar você cair por terra. Ele vai te segurar nas suas mãos. Ele vai te fazer vitorioso. E como diz São Paulo, mais que vitoriosos. O dia de hoje é muito importante, né? Para nós que professamos a fé católica, para nós que temos testemunho a dar, né? Isso é muito gratificante. A gente se prepara. Desde que soubemos, né, da programação aqui, da visita do Padre Robson, que a gente estava se preparando para estar aqui. Eu estou feliz que eu conheci o Padre Robson. Eu sou devoto do Pai Eterno, eu rezo todos os dias a novena e bebo água benta. A celebração foi transmitida ao vivo para todo o Brasil e para o mundo através da TV Pai Eterno e pelo portal paieterno.com, tentando levar essa evangelização o mais próximo possível das pessoas. Então, com a Mãe Aparecida, o Pai Eterno veio fazer essa visita e abençoar todo mundo que é devoto, tanto de Nossa Senhora como do Divino Pai Eterno. É uma bênção. O calor que se fez presente durante toda a semana no Gama foi substituído pelo clima fresco, o que trouxe conforto para os fiéis do Pai Eterno,
que começaram a chegar às 11 da manhã para a celebração que começou às 5h30 da tarde. Realmente um ventinho já sopra aí, chamando a chuva aqui para essa região do Distrito Federal e também para Goiás. Está chegando por perto lá a chuva, se Deus quiser. Um momento que ficará guardado para sempre na memória dos devotos de Maria e também do Pai Eterno na cidade do Gama. Glórias ao Divino Pai Eterno. Bela festa, né? Olha, hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira de Paranaguá, cidade sede da nossa afiliada a TVCI no Paraná. Esta celebração nos convida à meditação dos mistérios de Cristo, os quais nos guiam à encarnação, morte e ressurreição dos filhos de Deus. A Daiane Rodrigues preparou uma entrevista que trata sobre a origem da festa da Santa e a gente confere agora. Olá, quem nos recebe hoje é o Frei Lourenço, que vai nos falar um pouco sobre a festa litúrgica de Nossa Senhora do Rosário comemorado hoje. Frei, para começar, eu quero saber como surgiu essa celebração. Pois bem, a você, Daiane, aos caros telespectadores da TV Pai Eterno, nossas cordiais saudações. Respondendo à sua pergunta, Daiane, no ano de 1572, um papa dominicano chamado Pio V, São Pio V, instituiu a festa do Rosário. Era um papa devoto do Rosário. Ele instituiu essa festa com o nome Nossa Senhora da Vitória. Por quê? Sabemos que naquela época os muçulmanos ameaçavam invadir a Europa. Ele organizou então um verdadeiro exército e houve uma batalha naval chamada de Lepanto, onde os cristãos venceram os muçulmanos. Então, no dia 7 de outubro do ano 1971 é que se travou essa renhida batalha chamada de Lepanto. Depois, o Papa que lhe sucedeu a ele, Clemente XIII, denominou Festa de Nossa Senhora do Rosário. Então essa, vamos dizer assim, a origem dessa festa de hoje que estamos celebrando. Quando que surgiu a devoção ao Santo Rosário ligada aos dominicanos? Bem, podemos dizer, dizem alguns que a origem remota do Rosário seria lá pelos anos 800, quando os monges rezavam em latim os 150 salmos. Agora, os monges que não conheciam latim, que não tinham muita cultura, rezavam durante o dia 150 Pai Nossos. E surgiu o chamado Saltério Mariano, com o tempo 150 Ave Marias também. Então, vamos dizer, essa origem remotíssima do Rosário, porque é atribuída a São Domingos de Gusmão, fundador da ordem dominicana, a ordem dos frades pregadores. Consta que São Domingos, durante as suas pregações, fazia pausas, momentos de reflexão. E nesses momentos de reflexão, ele convidava o povo a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria. Uma oração muito importante. Como o senhor definiria essa devoção? Devo dizer que a devoção do Rosário foi muito propagada pelos papas, sobretudo por a partir de Leão XIII, que é chamado Papa do Rosário, depois Pio X, Pio XI, João XXIII, João Paulo II e Paulo VI. Eu diria, definindo, você pediu definir o Rosário, usaria as palavras do Papa Paulo VI, num seu documento chamado Marialis Cultus, ou Culto a Maria, em que ele diz assim: o Rosário é um compêndio do Evangelho. Significa então que rezando o Rosário nós estamos como que repassando, revivendo todo o Evangelho.
E teve uma modificação agora, foi acrescentado o mistério luminoso. Por quê? Daiane, interessante que no seu documento, nessa encíclica, o Rosário da Virgem Maria, João Paulo II, no segundo capítulo, tem uma inserção que ele chama inserção oportuna. Ele vai acrescentar aos 15 mistérios do Rosário, vai acrescentar outros 5 mistérios. Como nós sabemos, o Rosário tradicional são os 15 mistérios. 5 gozosos, 5 dolorosos, 5 gloriosos. Havia como que uma lacuna entre os mistérios gozosos e os mistérios dolorosos. Nós contemplávamos o menino Jesus no templo, 5º mistério gozoso, e já pulávamos para a paixão do Cristo, a paixão dolorosa. Quer dizer, um salto grande, um grande vazio, uma grande lacuna. Então o Papa vem como que suprir essa lacuna. Ele não impõe esses mistérios luminosos, ele sugere como oportuno rezá-los. Então o Rosário, como dizia João Paulo II, Paulo VI melhor, é um compêndio de evangelho. Ele é profundamente cristológico. Muito obrigada por nos receber, Frei. Eu que sou grato a você, Daiane, a TV Pai Eterno, por essa oportunidade que me foi dada. A todos, novamente, minhas cordiais saudações. E viva Nossa Senhora do Rosário, né? Por hoje é só, obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã às 8 da noite. Até lá.